Paz e graça, meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando de um assunto muito lindo, que é a história de Naamã, que está relatada em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para que vocês possam estar atentos a todos os vídeos que serão postados aqui. Também peço a vocês que deem like, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e possa propagar para mais pessoas. Também eu venho pedir para vocês compartilhar com amigos e familiares no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Tamo junto, amados irmãos. Lembrando também que na descrição do vídeo estará em PDF o assunto do vídeo, o propósito de Deus na vida de Naamã. Isso é maravilhoso. Cada versículo bem detalhado, tá? Para que vocês possam crescer no conhecimento. E que isso possa servir de edificação. Que a história de Naamã, ela serve de edificação como exemplo para nós. Como Deus vai tratar aqui, amados irmãos? Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valoroso, porém sofria de lepra. Então temos aqui o homem com poder, com cargo, era chefe do exército do rei da Síria. Era um arameu. E o seu nome significa agradável. Ainda vai falar o texto que através do Senhor dera livramento aos sírios. Então Deus usa Naamã, e através disso Naamã cresce, dera o livramento aos sírios. Como? Naquele tempo, o rei da Assíria conquistou a Síria, que tinha se rebelado recentemente, tendo se tornado independente. Foi aí que Naamã se distinguiu, tá? E o Senhor deu, através dele, libertação à Síria e não a Israel. Então, teve uma guerra contra a Síria, contra a Síria, tá? Compreendeu? Então, vamos lá. No verso 2. Saíram tropas da Síria e levaram presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então no verso 2 vamos ver que as tropas da Síria levaram uma menina. Aqui não fala o nome da menina, quantos anos ela tinha, mas é óbvio, quando fala menina, é uma criança, é uma criancinha. Então vamos lá. No verso 3. Disse ela à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então entrou Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então eu li aqui o verso 3 e o 4. Então no verso 3, olha que interessante. A serva da esposa de Naamã disse assim em hebraico, Achalai ou Achalei, que em português se traduz como Oxalá, que significa, ela expressa vivo desejo de que determinada coisa ocorra. Queira Deus, proverá a Deus, tomara assim seja. Aqui vamos aprender coisas tremendas nesse verso 3. Nós temos que estar ligados aqui. É um evento sensacional, por quê? Deus usando uma ironia através da menina para mostrar o amor de Deus naquele momento. Percebemos algo interessante aqui. Provavelmente essa menina ela foi ensinada sobre o Deus de Israel e esse Deus introduzindo a lei a Moisés no Monte Sinai. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então provavelmente essa criança foi instruída pelos seus pais. E você vai ver algo interessante aqui, que essa menina, mesmo sendo escravizada, se tornando serva da esposa de Naamã, perdendo totalmente a sua liberdade, provavelmente seus pais foram mortos, seus amigos, todo o sonho dela foi destruído por causa disso, porque ela foi capturada, agora se tornou serva da esposa de Naamã. A criança poderia muito bem desejar o mal de Naamã, poderia dizer assim, olha,
O problema é de Naamã. Que ele morra, ele está com lepra, que ele morra, ele me capturou, matou meus pais, fez isso e aquilo, destruiu a cidade onde eu estava e me capturou. Agora eu estou sem liberdade, se tornei serva, escrava. Mas vemos aqui o amor de Deus, o amor de Cristo, que lá no futuro seria posto como mandamento. Então, meus amados irmãos, eu peço que vocês abram comigo Mateus 5, versículo 43 e 47. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. E para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois, se amais os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Olha que interessante. O amor de Jesus Cristo já nesse momento aqui. O amor de Deus. E interessante que ela poderia o odiar, mas preferiu o amar. Que amor é esse? Um amor que nos constrange. Imagina Naamã pensando: que isso, rapaz? A menina está desejando meu bem. Ela disse: oxalá, quem dera, tomara que você esteja diante do profeta. Olha que tremendo isso, meus amados irmãos. Ela poderia desejar o mal de Naamã, porque ela foi capturada, seus sonhos foram destruídos naquele momento. Mas o amor de Deus foi maior. Olha como Deus começa a agir. Olha como Deus começa a tratar na vida de Naamã, usando ironia. Com certeza Naamã ficou aqui muito pensativo. Vamos ver também em João 13, 34 e 35 também falando sobre isso, né? Um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Nós temos que amar no amor de Jesus. Nós vemos isso apontando para a nova aliança. Olha que interessante. É o amor de Jesus. Jesus teria que vir. E nós teríamos que amar no seu amor. Olha que interessante como aprendemos com essa menina. Isso é maravilhoso. Ela sabia que em Israel tinha profeta de Deus. Olha que interessante. A menina conhecia, construída, né, pelos seus pais. Então vamos lá. Vamos para o verso 4. Então entrou Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então outra coisa que nós vemos aqui. Naamã foi diante do seu rei Ben-Hadad. Naquela época, pessoas, mulheres, elas não tinham voz para opinar alguma coisa. E aqui uma menininha, então, piorou mais ainda. Mas o plano de Deus é tão perfeito que fez Naamã falar com o seu rei, e o seu rei também dá ouvido à menina e escreveu uma carta para o rei de Israel. Isso é maravilhoso, o plano de Deus aqui na vida de Naamã. Vamos lá ao verso 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levando consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Isso é interessante. Então o rei ouve e ele vai levando a carta e levando presentes, né? E na descrição do vídeo vou estar deixando detalhadamente aí qual o valor que tinha esses ciclos. É muito dinheiro mesmo, que ele estava levando para o profeta que estaria em Israel. Então vamos lá. Verso 6. Ele levou também a carta ao rei de Israel, que dizia: assim que chegar às tuas mãos esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure da sua lepra. Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse:
Sou eu Deus capaz de matar ou de vivificar? Para este me pedir que eu cure de sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos, e vede, ele busca ocasião contra mim. Então, versos 6 e 7. Naamã entrega a carta ao rei de Israel. Após o rei de Israel ler, ele fica nervoso, rasga as vestes, né? Ele diz: por acaso eu sou Deus para matar e para vivificar? Ele ficou irado. E deixei aqui anotado aqui, o rei de Israel, naquele momento ali, quando ele rasga as suas vestes, esse ato de rasgar as vestes podia ser um sinal de pesar ou de agitação. 2 Reis, capítulo 11 e 14, referência, tá? E também com uma expressão de tristeza que leva ao arrependimento. Temos aí Joel, capítulo 2, verso 13, se vocês quiserem estar olhando aí. E outra coisa que aprendemos aqui, quando Naamã chega ali, ele pensava que no palácio ele obteria a cura. E o rei disse que ele não é Deus, mostrando que Deus não habita em templos feitos por mãos. Eu consigo enxergar isso daqui. Naamã chega ali e já entra em contraste, pensando que ele receberia a sua cura ali, e Deus não estava ali. Deus não habita em templos feitos por mãos. Lá em Atos capítulo 17, verso 24, diz isso. Interessante isso. Aí começa a acontecer na vida de Naamã coisas que ele não queria. Então vamos lá. Verso 8. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então Eliseu manda falar: por que rasgar as vestes? Manda Naamã vir a mim, porque Naamã saberás que em Israel há profeta de Deus. Tremendo plano de Deus, né? Naamã chegou naquele palácio e não era ali que ele seria curado. Deus não estava ali. Olha o plano de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos para o verso 9. Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás purificado. Verso 9 e verso 10. Nós vamos ver que Naamã para com toda a sua comitiva na porta da casa do profeta Eliseu. E você vê que o profeta Eliseu não vai diante dele. De maneira alguma vai diante dele. E manda um mensageiro para falar que ele tinha que ir ao Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Aí sim ele seria curado de sua lepra. Naamã vai ao palácio, não recebe a cura. Agora ele vai com toda a sua comitiva na porta de Eliseu, e Eliseu não vai diante dele, manda um mensageiro. Naquela época, amados irmãos, até anotei aqui, naquela época, quem tinha lepra, uma pessoa saudável não poderia ter contato com essa pessoa. E como eu deixei escrito lá nos primeiros versos, que eu falei que vai estar na descrição, temos leis para isso, que as pessoas que tinham lepra, elas tinham que ficar num lugar só com leprosos, com doentes, não com saudáveis, porque os saudáveis podiam pegar. Porque a lepra naquele tempo era algo terrível. Hoje, como a AIDS, né? Era algo terrível. Então, vemos que o profeta não o atendeu. De repente, provavelmente, por medo de pegar a lepra e não poder exercer o seu ministério. Mas, na realidade, isso era tudo plano de Deus. Então vamos lá. No verso 11. Porém Naamã se retirou indignado, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se porá em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha o verso 11.
Naamã fala consigo mesmo indignado, pensando que Deus agiria de sua forma. Mas nós temos que compreender, amados irmãos, que muitas das vezes em nossas vidas queremos que Deus faça de nosso jeito. Às vezes passamos por um momento difícil, um momento que parece que é o fim, e nada vemos acontecer, só vemos dar tudo errado. Não devemos questionar, devemos saber que tudo é propósito de Deus. E Naamã não estava entendendo. Então Deus queria quebrar o eu de Naamã. Porque Naamã foi diante de Eliseu, com toda a sua comitiva, com todas as suas riquezas, achando, pô, eu sou o chefe da Síria, cara. O cara vai me atender, vai me reverenciar. Mas não, Deus estava quebrando o eu de Naamã. Porque Deus queria fazer Naamã uma nova pessoa. Se Deus quisesse fazer da maneira de Naamã, talvez Naamã fosse curado, que obviamente poderia ser curado, mas não sairia uma nova pessoa. Não sairia, com certeza. Tanto que Deus trabalha da forma dele, que muitas das vezes não compreendemos e ficamos indignados, assim como Naamã. Vamos estar vendo mais abaixo. No verso 12. Não são porventura Abana, Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia ser lavado neles e ficar purificado? E partiu indignado dali. Você vê, ele preferia as águas de Damasco, porque ele sabia que lá as águas eram melhores. E o Rio Jordão não era tão limpo assim. Lá que ele queria ser purificado. Era da forma dele que ele queria, mas Deus não queria das formas de Naamã. Deus é todo poderoso, Ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece nossos corações. Se Deus faz da forma de Naamã, Naamã não seria transformado. Deus tinha que quebrar o eu dele, para saber que ele é dependente de Deus. Porque Deus não está ali para fazer vontade de chefe da Síria. Deus não está se importando se nós somos presbíteros, diáconos, doutores, bacharelados, teólogos. Deus não está preocupado com isso não. Isso não interessa a Deus. O que interessa a Deus é se nós somos servos, se nós estamos dispostos a se humilhar para engrandecer o nome dEle. E Deus quebrou Naamã para que o nome do Senhor seja glorificado. Pudesse ser glorificado e não Naamã. Então vamos lá. Então, no verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então no verso 13 nós vamos ver, chega a sua comitiva, sabiamente. Chega, meu servo, meu pai, aqui está, pai. Não faria coisa mais difícil se o profeta te pedisse? Naamã estava reclamando de uma coisa tão simples, de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso é difícil? Porque se o profeta pedisse alguma coisa difícil em prol da cura, ele não faria. Ele não faria, meus amados irmãos. Mas não, era uma coisa simples. Ele estava se indignado por causa do seu eu, por causa da sua posição, porque ele era chefe, tinha riquezas, tinha autoridade. Mas diante de Deus isso não significa nada. Então, sabiamente, a sua comitiva vai diante dele e diz: é simples o que o profeta está te pedindo. Porque se fosse difícil, o Senhor também não faria. Então vamos lá. No verso 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de um menino e ficou purificado. Verso 14 é maravilhoso, amados irmãos. Ele vai lá e desce e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. A sua comitiva foi diante dele falar com ele. E ele ouviu. Imagine se ele não ouvisse. De repente, provavelmente, pode ser que, ao ver que o rei de Israel ficou indignado em rasgar suas vestes, achando que o rei da Síria estava tentando arranjar algo para tentar fazer guerra entre Síria e Israel, ele achava que Naamã estava indo lá por ocasião maldosa para tentar arranjar uma guerra contra eles. E
Naamã, vendo tudo isso, que chegou no palácio, não obteve a tua resposta, a sua cura. E chegando na porta da casa de Eliseu, e não é atendido por Eliseu, e sim por um mensageiro, e ainda o Eliseu manda ele mergulhar num rio que provavelmente é considerado imundo. Naamã fica indignado, porque Naamã quer da sua forma que seja trabalhado. Então, provavelmente isso poderia realmente causar uma guerra. Ele poderia sair revoltado dali e causar alguma guerra. Mas o plano de Deus é perfeito. A sua comitiva é sabiamente usada por Deus, fala com ele, e ele fica tranquilinho. Tanto que ele mergulha 7 vezes. E o verso 14 vai dizer: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a de um menino e ficou purificado. Obediência é isso. Aprendemos aqui a ouvir, a ser obediente à voz do Senhor. Às vezes temos pessoas ao nosso redor, são nossos amigos, servos de Deus, e às vezes nós estamos descontrolados com as adversidades que passamos nas nossas vidas. E às vezes não entendemos o plano de Deus e questionamos o plano de Deus, que é perfeito. Aí Deus usa os seus amigos, uma pessoa, para chegar diante de você e te acalmar. Aí você entende que é Deus que está falando através daquela pessoa, e você obedece e obtém aquilo que Deus designou para a sua vida. Então não entende que tem que obedecer. Outra coisa que eu vejo aqui, que eu deixei anotado, algo maravilhoso nesse texto, é sobre Rio Jordão e a cura de Naamã. No PDF, nas descrições do vídeo, você vai ver isso daí. Deixei tudo anotado, bem detalhado, tá? Muito mais detalhado do que o vídeo. Vamos ver que na Nova Aliança, no Rio Jordão, João Batista batizava com batismo de arrependimento, que está relatado em Mateus capítulo 3, verso 6. E também no Rio Jordão, Jesus se batizou, que também está em Mateus capítulo 3, só que no verso 13 e 17. Então, vejo algo tremendo aqui, amados irmãos. Naamã mergulha 7 vezes no Rio Jordão, é o mesmo Rio Jordão. E ele mergulha, imerge, ele se lava. O que ocorre? Ele sai uma outra pessoa. Isso está apontando para o Novo Testamento, a Nova Aliança. Porque na Nova Aliança, o batismo para arrependimento, quando você é imergido diante daquela água, e quando você sai uma nova pessoa. Lembra que Jesus disse para Nicodemos isso? Tem que se nascer de novo? E é isso que ocorre. O que está ocorrendo na Antiga Aliança está apontando para o futuro. Isso é maravilhoso, é incrível. Nós temos que analisar. E Deus mostrou isso aqui nas Escrituras Sagradas. A atitude de Naamã, se lavando no mesmo rio onde João Batista batizou e onde Jesus foi batizado, quando ele bota uma pessoa com a carne igual uma de um neném, isso está dizendo que é o batismo para arrependimento. E também ele saindo uma nova pessoa. Ele saiu uma nova pessoa como um menino, então nascendo de novo. E aqui não está ocorrendo um batismo, não. Onde Naamã está se lavando. Não. Ela está o quê? Prefigurando o futuro, o que aconteceria na Nova Aliança. Mas, ao ele se levantar, depois dos mergulhos que ele fez 7 vezes, ele sai uma nova pessoa. Quando nós se batizamos com batismo de arrependimento, assim como João Batista batizou, nós se levantamos uma nova pessoa, um novo nascimento. Olha que interessante o que aprendemos aqui também. Tem coisas tremendas que nós temos que meditar sempre, parar, analisar. Isso é tremendo, amados irmãos. Você está vendo aqui o batismo para arrependimento, o novo nascimento. Isso é incrível, meus amados irmãos. Sabe por que novo nascimento? Naamã foi curado do jeito de Deus e não do jeito de Naamã. Aí o que ocorre? Naamã é transformado.
Depois que ele é curado, ele é transformado completamente, não só fisicamente. Porque se Deus fizesse da vontade do Naamã, Naamã poderia ser curado fisicamente, né, transformado fisicamente e não espiritualmente no seu caráter. Poderia ser a mesma pessoa adorando um outro Deus, né, mesmo tendo recebido a cura do Deus verdadeiro. Então Deus trabalha de sua maneira, quebrando o eu. E aqui vemos uma ligação com o batismo de arrependimento. Isso é maravilhoso. Tremendo que Naamã retorna uma nova pessoa. Vamos lá. No verso 15, diz assim: então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites um presente do teu servo. O que eu falei, apontando para o batismo de arrependimento, você se levantando uma nova pessoa, né? A carne de Naamã, como a de bebê, apontando para o novo nascimento, né? Uma nova pessoa se arrependendo dos seus erros e se tornando uma nova pessoa. E vemos aqui Naamã maravilhado e vai diante do profeta Eliseu e engrandece o nome do Senhor Deus, o Deus de Israel, dizendo que não há em toda a terra um Deus como o Deus de Israel. Ali em Israel habita o Deus Todo-Poderoso. A gente está aprendendo isso daqui. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então vamos lá, no verso 17. Antes de ir para o verso 17, no verso 16 vai dizer algo que Naamã oferece um presente para Eliseu, mas Eliseu recusa. Então vamos lá para o verso 17. Então Naamã disse: já que não o aceitas, permite ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas de terra, porque nunca mais este teu servo oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outro Deus, senão o Senhor. Olha que maravilhoso! Naamã se transformou em outra pessoa. E outra coisa que aprendemos aqui, que não posso deixar de falar. Nós aprendemos aqui que o profeta Eliseu, ele ensinou aqui para nós que quando uma pessoa é curada, isso não quer dizer que nós temos que receber a bênção da pessoa, receber o presente dela porque ele foi curado. Não foi um profeta que curou Naamã, foi Deus. Isso é graça. Olha a graça andando junto com a lei. Isso é maravilhoso, tem que prestar atenção. Olha a graça andando junto com a lei. O mérito não foi do profeta Eliseu. O mérito é de Deus, é ele que quis curar. E ele curou do modo dele, que é perfeito e agradável. Olha a graça andando junto com a lei aí. Porque estávamos no tempo da lei aqui nessa história. Aprendemos também que o profeta Eliseu, ele não aceita a riqueza porque ele é servo de Deus. Hoje em dia vemos em templos em televisão, megas templos, pessoas recorrem a essas denominações que muitas delas não têm parte com Deus, são sinagogas de Satanás. E quando recebe alguma cura, esses camaradas que pregam lá dizem que eles têm que depositar não sei tanto, muito dinheiro, dar carro, dar casa, para agradecer a cura. E eles recebem essa cura. E esses profetas recebem a riqueza dessa pessoa. Isso não é de Deus. São falsos profetas. No mesmo capítulo de 2 Reis, a história ainda prolonga. Fala de Geazi, o profeta Geazi. Ele pega as riquezas, ele mente falando que o profeta Eliseu pediu Naamã. E ele pega as riquezas de Naamã e Eliseu vem e amaldiçoa ele. E ele fica leproso por causa que ele pegou as riquezas. Porque era a graça de Deus que curaria e que curou Naamã. Não foi o profeta não tem que pegar nada não. Amados, vocês têm que aprender. Deus está diante de nós. Se ele te cura,
o mérito não é do profeta. O profeta não merece nada porque não foi ele que curou. Então aqui nós vemos a diferença do falso profeta e o profeta de Deus. Geazi pegou as riquezas e foi amaldiçoado. Olha aí. E você vê as denominações de hoje pegando as riquezas das pessoas. Dá carro, dá isso. Deus não te curou, dá tudo. E muitos deles pegam a riqueza para eles. Deus vai cobrar deles, são falsos profetas. Você vai pegar Mateus, tá? O livro de Mateus, se não me engano, capítulo 7. Lucas também vai falar de falsos profetas. Eles expulsam demônios, fazem maravilhas, tá? Profetizam e não serão salvos. Ouvirão de Deus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu vos não conheço. A Bíblia ainda vai dizer no mesmo texto: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqueles que praticam a iniquidade não herdarão o reino dos céus. Aí vem você diz: ah, mas lá tem sinal, tem maravilhas. Meu filho, quem disse que curar, ter maravilhas, expulsar demônios? Quem disse que o profeta vai ser salvo porque cura? É o nome de Deus que é exaltado. Deus usa até uma mula. O falso profeta pode curar uma pessoa, mas não foi ele que curou, foi Deus. Deus usa com misericórdia, mas não é por isso que ele vai ser salvo. Tanto que ele vai usar a favor dele esse argumento, dizendo: ó Senhor, mas eu não profetizei, eu não expulsei demônios, eu não fiz maravilhas, as pessoas não foram curadas. Nem Lucas ainda vai dizer mais: eu não ensinei nas ruas, não dei de comer, dei de beber, eu não ensinei. Jesus vai falar: não vos conheço. E Lucas ainda vai dizer mais: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Por que não conseguirão entrar? Servem a Deus de outra forma, não da maneira do Senhor. O Senhor, quando nós oferecemos um culto a Deus, não é para pedir nada, é para louvar o nome do Senhor Jesus. Você vai pegar Apocalipse, você vai aprender que o culto é para Deus. Os anjos nesse momento, sem cessar, estão dizendo: santo, santo, santos é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Não, mas hoje nas denominações você tem que pedir bênção. E Jesus não ensinou a gente isso. Você vê a igreja primitiva ensinada pelos apóstolos, eles não ensinaram isso. A teologia da prosperidade, ela é recente, ela não existe na igreja primitiva. É um grande engano. Então você vê que as pessoas estão caindo nisso. Você vê que lá em João também, se não me engano, 1 João, capítulo 4 ou 3, vai dizer que os profetas, os falsos profetas, pregam das coisas deste mundo. Então Geazi pegou a riqueza que Eliseu recusou. E você vê hoje os profetas de hoje, igual o Geazi, falando: ó, se Deus te curou, pode mandar dízimo, pode mandar dar seu carro, dar tudo, vai dar aqui no pé do altar. E eles pegam e fazem riqueza para eles. Impérios, né? Compram carros importados de estrangeiro, compram fazendas enormes. Enfim, Deus vai cobrar deles. Eles vão alegar: Senhor, mas eu fiz isso e aquilo em teu nome. Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, todos vocês, porque eu não os conheço, vocês que praticam iniquidade. Está vendo bem claro? Eles estão ligados a Geazi. Estão ligados a Geazi. Geazi recebeu uma lepra, uma maldição. Esses, no futuro, receberão a morte eterna, o lago de fogo. Isso é forte. Nós temos que ser como Eliseu. Se Deus nos usa, é para a honra dele, que nós diminuamos e não pegamos nada de ninguém, porque não é nosso mérito. Nós aprendemos isso aqui. E quando Naamã vai dizer, pediu um pouco de terra naquele lugar ali, é porque ele queria levar para ele, botar lá e adorar o único Deus, o Deus de Israel. Entendeu? Para ele adorar o Deus de Israel aonde ele estivesse, lá na terra dele. Porque ele não iria mais adorar o outro Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E vamos ver mais aqui. Já estamos encerrando. Que o Senhor perdoe isto a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar nas minhas mãos, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, que o Senhor perdoe isto a teu servo. Então,
por causa do cargo de Naamã, ele ser chefe do exército da Síria, ele é obrigado a se prostrar diante de outros deuses. Então ele fala para o profeta que o Senhor o perdoe por causa disso, porque ele não está fazendo porque ele quer, mas por obrigação. Então ele foi transformado, e ele diz para que Deus perdoe ele. E eu deixei anotado aqui também alguns argumentos sobre isso, duas linhas de estudiosos bíblicos, que diz assim: provavelmente Irmão era uma deidade proeminente dos sírios e um modo definido e conhecido dele, ou de sua adoração. E a sua origem, para alguns estudiosos, são incertas. E me parece que esse Deus é adoração ao sol. E outras linhas vai dizer mais aqui, que o nome Irmão é um exemplo da mudança intencional do nome de um Deus estrangeiro pelos escribas hebreus. Em vez de escreverem Ramã, que significa aquele que faz trovejar, definição para o Deus da tempestade. Então vemos aqui esse Deus falso que Naamã está citando aqui. Era um Deus estranho que ele tinha que adorar por obrigação. Mas na realidade ele disse para o profeta que Deus perdoe ele, porque quando ele estivesse se prostrando, ele não adoraria a Irmão, mas adoraria ao Deus Todo-Poderoso e Ever, o Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, para encerrar, deixando o meu comentário final. Deus age na vida de Naamã da sua forma e transforma Naamã. Naamã sai curado fisicamente e espiritualmente. E ele agora se torna servo do Senhor, mesmo sendo um estrangeiro. O plano de Deus para os gentios. Isso é maravilhoso. Isso vem lá de Abraão, de Jacó, Efraim. Muita coisa maravilhosa sobre isso. Isso vai ser para outros estudos, mas para finalizar, amados, eu não sei o que tem ocorrido na sua vida. Se por acaso você está passando por um momento que não é por causa do seu pecado, e você é servo de Deus, está passando por um momento difícil, saiba que é plano de Deus. Não questione, adore somente. Tem um louvor falando sobre isso. Não questione, adore somente. Porque o tempo de Deus vai dar tudo certo. O tempo de Deus para nós parece ser longo, mas não. O tempo de Deus é perfeito. O tempo dele fará que nós venhamos ser perfeitos. O tempo de Deus fará que nós venhamos glorificar o nome dele. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então, não tente questionar o plano de Deus, se ele está demorando. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Se você está passando por aflições, por um momento difícil, mesmo sendo um servo do Senhor, e muitas das vezes tem deixado o eu se levantar na sua vida, se humilhe diante do Senhor Deus. Desce a casa do olheiro, se humilhe, que ao tempo determinado por Deus, ele te exaltará. Mas entenda, não é exaltação humanista, é para que o nome dele seja glorificado. Você percebe na história de Naamã que o nome de Deus foi glorificado. Isso é maravilhoso. Então, nessa história vemos o amor de Deus, que é o amor de Cristo, apontando para a nova aliança, amando até aqueles que nos perseguem. E também você vai ver aqui também o que? Deus não habita em templo feito por mãos, porque Naamã pensou que ia ter a sua cura no palácio, onde o rei Ben-Hadad estava. E outra coisa, Rio Jordão, apontando para o batismo de arrependimento e para nascer de novo. Naamã é curado, a sua carne se torna como de um bebê. Isso representa nascer de novo, apontando de novo para a nova aliança. E Naamã realmente saiu uma nova pessoa, tanto fisicamente e como no seu caráter, se tornando um servo de Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês. E lembre-se, está na descrição o estudo
de hoje e que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Todos os vídeos agora vai ter estudos em PDF na descrição do vídeo. Você clica aí no link e baixa, faça o download. Que Deus abençoe vocês e que a honra e a glória seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo.